Olá, gente boa aqui do canal Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. Hoje o tema da nossa aula é HQ. Isso mesmo, histórias em quadrinho. É um vídeo que tem uma dupla finalidade. Vai para os meus alunos, no sentido de ser um exercício de leitura desse gênero em particular, assim como também aos meus amigos professores, por ser uma proposta de utilização desse conteúdo. Se você gostou do tema, por favor, fique à vontade para se inscrever. Agradeço se puder indicar o canal para outras pessoas. Não esquecer também de ativar esse sininho aí das notificações, o espaço para comentários é livre, viu? Fique à vontade para sugestões, enfim, a casa aqui é nossa. Agradeço, viu, gente? Vamos ao nosso tema, né? Histórias em quadrinhos são um tema que me toca assim de um modo muito particular, porque fazem parte da minha formação como leitor. Quando criança eu tinha coleções de revistas em quadrinho, eu adorava a série Disney Especial, que era uma, digamos, uma antologia de ajuntamento temático. Então tinha Os Amorosos, um volume bem maior, não sei se ainda existe hoje, gente. Tinha coleção de revistas de super-heróis também. Hoje elas existem, eu sei, porque aqui em casa a gente tem um leitor em formação, aliás, dois, né? Um bem no início da formação, que é o Pedro, e tem o Celton, a gente compra. Olha, a cara é bem mais luxuosa, né, povo? Essas daqui são antologias temáticas dos X-Men, né? Tem uma coleção inteira. Forma um desenho bem bonito na parede, gente, com a lombada do livro. Veja, mas ainda existe a revistinha mesmo, tá bom? E depois de adulto, já professor, eu utilizei bastante esse conteúdo, esse material, esse recurso, na formação de leitores do ensino fundamental menor, quando eu trabalhava numa escola do estado, no Celina Anglada, na sala de leitura. Eu tinha a propósito, isso com o meu próprio investimento, uma verdadeira gibiteca, e no final das contas eu deixei com as crianças, né, gente? Ao final do período, os meninos ficaram com as revistas, tá? Não que eu quisesse me desfazer delas, é porque gostaram tanto, povo, que, na verdade, assim, fazia muito mais sentido que esse material circulasse entre os alunos, tá bom? Mas o propósito aqui não é contar a minha história em relação ao gibi, a minha história em relação à utilização pedagógica desse tipo de material, mas partilhar realmente uma proposta e fazer alguns exercícios de leitura a partir de alguns exemplos, tá bom? Então vamos compartilhando a tela, é o tempo que você aproveita para se inscrever aí no canal. Pronto, gente. Mais uma aula aqui do canal a respeito de gêneros textuais, né? Eu coloquei histórias em quadrinho, né? Mas vocês sabem que existem outras formas de se referir a esse conteúdo, HQ, né? Que está aí, gibi, revistinha. Antes as pessoas falavam revistinha. Olha, compra uma revistinha para mim. Eu tinha um monte, gente. Recruta Zero, olha só do que eu fui lembrar. Tinha a revista dos Trapalhões, povo. Era muita revista, muita revista. A minha irmã gostava muito, a Lene, gostava muito da turma da Luluzinha. Luluzinha, Bolinha, Carequinha. Eu gostava mais do Zé Carioca, a turma da Mônica toda, né? Embora o meu preferido fosse o Chico Bento. Fosse não, acho que ainda é o Chico Bento. Adoro as narrativas. São narrativas, viu? Do Chico Bento. Aí eu selecionei duas personagens que são icônicas, né? A Mônica, no Brasil, e a Mafalda, eu diria que no mundo, né? Uma homenagem aqui tardia também ao Quino, que lamentavelmente nos deixou esse ano, gerando assim uma comoção no universo da leitura, né? Olha, gente, essa homenagem do Maurício de Souza ao Quino, muito, muito tocante. Bonita, né? Vamos partir da questão, gente, por que usar as histórias em quadrinho em sala de aula? Que tipo de benefício esse material pode nos trazer? De modo mais abrangente, povo, nós podemos considerar que a utilização das HQs contempla uma premissa básica do trabalho do professor, que é a utilização de linguagens variadas, tá bom?
eu vou avançar para dizer em que sentido essas linguagens variadas se fazem presente no trabalho com os quadrinhos. Nesse sentido, eu destacaria como um ponto importante, o primeiro deles, a associação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá? Aí, um exemplo da Turma da Mônica ao lado, a Magali aborda o Cebolinha, né? Ele está com alguma coisa escondida nas costas e parece que está com a boca cheia, né? E ela, dá um flagrante nele, né? Vocês sabem que essa personagem, a Magali, se caracteriza por ser um tanto quanto gulosa, né? O que você está comendo? Sorvete, não tem jeito, né? Destacar aqui para algumas regiões, gente, o sorvete, como aqui na região norte, o sorvete é aquele que vem na casquinha, né? Esse que vem no palito é o picolé. Mas isso é detalhe cultural, né? Vamos adiante. Abordou outro. É o Jeremias, né? É o Jeremias? Espero não ter errado o nome do personagem, viu? É melancia. E aí ela cai matando, né? Depois aborda o Cascão. De novo, olhem que os personagens têm como ponto em comum a bochecha meio cheia, né? Como se estivesse realmente com a boca cheia de alimento. E aí ela pega o bolo do Cascão e, quando chega a vez da Mônica, a Mônica observa que ela não tem nada. Pelo menos não aparece, né? As mãos estão para trás, mas será que ela está escondendo alguma comida? E aí no último quadrinho, que na verdade é um quadrão, a gente descobre o porquê dessa bochecha assim marcada, avolumada, né? É cachumba, gente. Aqui no norte é chamado de papeira, né? Fica com um negócio imenso assim, é horrível. Bom, ainda não tive, né? Nem quero, gente, por favor. Tá bom? Vejam essa história aí em uma página, tá? Nesse sentido, povo, outro, digamos, gênero que se associa ou que pode ser tomado também como um sinônimo de histórias em quadrinho, isso de modo mais condensado, é a tirinha, viu? Tá bom? Que tem a mesma dinâmica, só um pouquinho, aliás, pouquinho não, bem mais curta. Tanto que eu vou usar na sequência para a gente fazer os exercícios de leitura, tá bom? Se vocês entregarem esse conteúdo para uma criança que não saiba ler, esse aspecto visual pode permitir a ela, não saiba ler a palavra, viu? Esse aspecto visual pode permitir a ela uma inferência, ou seja, uma leitura, tá? Observem que a imagem agrega significação à informação, somada ao texto verbal, gera a totalidade da informação, tá bom? Então, isso é um dado bem significativo, que, por exemplo, se a gente for trabalhar só literatura, você não vai ter o uso dessa linguagem não verbal, a menos que se trate, por exemplo, do que tem acontecido, né? Da adaptação para o formato de quadrinhos, adaptação de obras literárias para os quadrinhos. É bem interessante também esse tipo de produção. Vamos adiante. Obviamente, quando você utiliza as histórias em quadrinhos em sala de aula, você está lançando mão de um instrumento para a formação de leitores. Nesse sentido, você fomenta práticas efetivas de leitura que podem se desdobrar em práticas efetivas de escrita, né? O Maurício lançou há algum tempo atrás uma série que era a de histórias com balão vazio. O balão fica em branco, assim como está nesse exercício que eu copiei da internet, né, gente? Tá bom? Então, observem, há uma interação entre os personagens, mas nada é dito, de modo que o texto não verbal pode dar pistas significativas para que o nosso aluno, independente da idade, viu? Independente da idade, porque, por exemplo, um aluno do ensino médio pode trabalhar perfeitamente a composição do texto para esses balões, e aí ele vai aperfeiçoar, por exemplo, o discurso direto, o uso do discurso direto. Isso vale para qualquer idade. De modo mais imediato, gente, olha a pose, famosa pose do Charlie Brown, né? De modo mais imediato, nós temos aí o destaque para outros motivos importantes
que podem nos levar à utilização desse material em sala de aula. Primeiro, contempla o gosto de parte significativa dos alunos. Gente, sinceramente, eu não conheço uma criança que não goste de histórias em quadrinho. Segundo item, é a possibilidade de desenvolvimento de uma abordagem interdisciplinar. A partir dos quadrinhos, nós podemos abordar diferentes assuntos, gente. Desde preconceito linguístico com personagens como, por exemplo, o Cebolinha, né? Que foi lamentavelmente usado aí para uma demonstração pavorosa de preconceito em relação aos chineses, né? Assim como, por exemplo, Chico Bento é um outro personagem que permite esse tipo de abordagem, tá bom? As possibilidades são incontáveis, gente, tá certo? O terceiro item, abertura de diálogo com outras linguagens, como a do cinema, por exemplo. Agora, com a adaptação de inúmeros clássicos dos quadrinhos para a telona, né, gente, para o cinema, você tem aí a possibilidade de um contraponto bem significativo entre esses dois universos narrativos, né? De modo que você pode desenvolver uma abordagem comparativa sem nenhum tipo de problema. Vai ser um diálogo muito enriquecedor para a leitura que você vai desenvolver com os seus alunos. Ou para você que é estudante, né? Já leu um livro? Assista o filme. Compare, faça aí um contraponto entre essas linguagens distintas. E se isso vale para o livro, vale também para os quadrinhos. E aí você pode gerar uma reflexão aí, ficar nessa pose clássica do Charlie Brown, né? Lá no murinho dele. Charlie Brown é um menino muito precoce, né, gente? Ele tem, assim, uma complexidade, assim, uns pensamentos que não são de uma criança comum, né? Uns dramas, umas coisas assim que, bom, é um personagem profundo. Mais motivos, gente. A utilização dos quadrinhos em sala de aula, gente, pode despertar a criatividade dos alunos, tanto para a composição escrita quanto para a composição plástica, né? Você tem aluno que desenha, e aí você pode fazer uma atividade de construção, mesmo que seja em equipe, de histórias em quadrinho, né? De modo artesanal. O quinto item diz respeito ao aprendizado da estrutura da narrativa, né? Esse é um assunto que geralmente nós abordamos a partir de um conto, por exemplo, mas pode ser perfeitamente desenvolvido com base em histórias em quadrinho, né? Em que você tem, obviamente, as particularidades, mas é possível, sim, né? Então veja que os quadrinhos têm uma gramática muito específica. Por exemplo, os balões. Os balões não são de todo jeito, né? Você tem balões que expressam realmente o diálogo entre personagens, né? É o balão cheio. Você tem o balão que é em formato de nuvenzinha, né? É como se fosse assim o pensamento do personagem. Você tem um balão que é mais ou menos assim correspondente a um sussurro, né? É aquele mais pontilhadinho, tá? E você tem algo que está fora do balão, é um discurso que geralmente aparece em cima, num retângulo mesmo, ou embaixo do quadrinho. Essa fala não é de outra figura que não seja o narrador, tá? Tá bom, gente? Então, as histórias se desenvolvem num cenário, tem um tempo, os personagens estão lá. Então, tem muita coisa em comum com essa estruturação da narrativa que você já pode aproveitar para ir introduzindo conceitos importantes, perspectivas importantes em relação ao estudo da narrativa. E como sexto item, eu destaco aí o desdobramento para outros gêneros, né? Gêneros mais atuais, inclusive, como os GIFs, por exemplo, como os memes, né? Meme tem muito. Fiz um vídeo aqui com o Celtinho, só para a gente zoar um pouquinho, foi sugestão dele, comentando alguns memes, gente. Eu não me recordo se algum deles tem essa interface com os quadrinhos, mas isso é possível, tá bom? De acontecer. Não estou dizendo na seleção que a gente fez, a gente não, o Celtinho que fez, mas isso é bem pertinente, tá bom? E acontece. Olha esse personagem altamente
Tem cara de meme, né? O Garfield. Vamos adiante. Aqui o Pedro fala, o Garfield gosta de casanha, é lasanha. Já até sabe. Vamos adiante. E aí, gente, algumas possibilidades de leitura do texto, né? Eu selecionei umas tirinhas, como eu disse, são os quadrinhos condensados, né? Para a gente levantar algum debate, né? Que você poderia fazer em sala de aula e você, que é meu aluno, o que você deve observar, né? Como é que você pode se portar diante desse gênero em particular? Então, vamos lá, né? Tem essa tirinha aí do João Montanaro, que ele fez para a revista Recreio de fevereiro de 2012. Personagem, né? Tá na escola. Como foram minhas férias? Fiz vários amigos, corri pelo campo, joguei futebol, viajei todo mundo, escalei montanhas, ganhei prêmios. Reticências, né? Teve muito mais coisas. Olha lá, né? Você já vai mostrando o porquê de determinada ferramenta. E aí o desfecho. E tudo isso no mesmo videogame. Gente, isso aí é o contexto da sala de aula no pós-férias, né? Geralmente, quando a gente volta das férias, não é muito difícil, é até muito comum os professores pedirem, de português, né? Pedirem uma redação com esse tema. Como foram as suas férias? Né? E aí, quando a gente não tem umas férias assim muito movimentadas, a gente inventa, né? Não quer ficar por baixo, né, gente? E aí, esse rapazinho fez isso a partir da experiência que ele desenvolveu no videogame. É claro que aqui nós temos uma possibilidade de uma discussão muito mais acentuada, né? Porque se você contrapor a infância de outros tempos, em que, por exemplo, eu viajei para casa da minha avó no interior, as experiências eram concretas, né? Digamos, eram não sei nem que expressão usar, gente, porque a experiência do videogame também é real, mas é um real num plano virtual, né? Bom, as experiências eram, digamos, presenciais, né? E aí, no caso do videogame, as experiências são virtuais, né? Virtualmente reais, tá bom? Sei que estamos me confundindo com. Vamos para a próxima, né? Os Malvados, do André Dahmer. Preciso de uma boa notícia. Pois não, as más notícias ainda não chegaram. Já é um motivo para comemorar. Elas vão chegar na hora da comemoração. Gente, isso aqui é... Bom, são os malvados, né? Eu diria que não são simplesmente malvados, são extremamente pessimistas. Os outros vão dizer que são realistas, né? Mas não, eu acho que sempre a coisa vai dar certo. Tá bom? Vamos adiante. Aí da Mônica, né, gente? Espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? Segundo quadrinho, né? Puxa, um silêncio, nada. Bom, desfecho. Quem cala consente. Obviamente, não existe, né? Olha, gente, isso aí é uma outra possibilidade que enriquece a abordagem. É a possibilidade da gente desenvolver uma abordagem intertextual. Com que outro texto esse texto aí dialoga, né? Obviamente com os contos de fada, né? Aí, de modo específico, com o da Branca de Neve, né? A madrasta chegava na frente do espelho e perguntava: espelho, espelho meu. É exatamente isso que está aí. Tá bom? Uma mulher mais bela do que eu. Olha a Mafalda, gente. Oi, como você é pequenina. Qual é o seu nome? Liberdade. Precisa dizer mais alguma coisa, gente? Né? A Mafalda é outra personagem extremamente precoce, né? Para uma criança, ela tem umas conversas assim que não são bem conversas de criança, né? E esse aí é um caso, né? Olha a carinha dela, né? Como muda de feição quando diz o nome, liberdade. Isso pode nos levar a uma reflexão muito grande, gente, em relação à história da Argentina, à história da América Latina como um todo, né? Esse lance da liberdade. Olha, o professor de história pode usar uma tirinha como essa, né? Que legal. Aí, uma do Garfield não poderia faltar, né, gente? Estou pensando em tirar um cochilo. Ah, se liga, John. Olhem só como a dinâmica aí do balão mudou, né? Tá pensando. Você não pensa em tirar um cochilo, você simplesmente
Você simplesmente dorme, né? Aqui vamos levar em conta que uma das características mais marcantes do Garfield é exatamente a preguiça, né? Tá bom? Então dormir é super fácil, não precisa pensar não, só pronto, fechar os olhos já era, tá bom? Vocês devem ter observado aí um incremento bem interessante, olha a criança gritando na rua. Um incremento bem interessante nesse tipo de conteúdo, que é o humor, né? Quem é que não gosta de ler um texto bem-humorado, né? E as tirinhas aí, os quadrinhos de um modo geral, são um prato cheio para isso, né? Olha esse aí do Snoopy. Às vezes fico acordado à noite me perguntando por que foi que eu nasci, por que eu fui colocado neste mundo, o que estou fazendo aqui? E de repente eu me dou conta. Não faço a menor ideia. Essa é a abertura para uma reflexão filosófica. Olha, o professor de filosofia pode usar uma tirinha como essa, né? Olha lá o âmbito interdisciplinar proporcionado pela tirinha, pelo quadrinho, né? Vamos adiante. O Snoopy é um barato, gente, adoro. Esses exemplos, povo, dão assim uma pequena amostra do que é possível a gente desenvolver, né? A partir de tirinhas, a partir dos quadrinhos. E isso é um exercício bem significativo de leitura, gente. Tá bom? Então, além das tirinhas, das HQs, né, das revistinhas, você pode fazer uso dos GIFs. Está na moda, né? Tem gente que, comentando postagens alheias, não usa mais palavra, né? É só GIF, gente. E cada GIF bacana, né? De um modo geral, os ícones, né? As caretinhas, né? Que estão aí, as charges são bem interessantes também, né? Que também tem esse mesmo contraponto entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, só que com um propósito mais crítico, né? Tá bom? As caricaturas também são bem interessantes. Aí eu coloquei a título de ilustração uma caricatura que eu já usei num outro vídeo, né? Para tratar de coesão e coerência, né? Dei um jeito de encaixar essa ilustração aí, que eu adoro. Foi um presente do meu amigo João Bento, ele está assinado, João Bento. Né? Ele desenvolvia um projeto junto comigo, né? Ele era professor de desenho no projeto Mais Educação, em outros tempos, quando as escolas tinham essa possibilidade de ocupar de modo integral as crianças, né? O tempo das crianças, sem a necessidade, sem a obrigatoriedade, melhor dizendo, de que se falasse em educação em tempo integral, né? Eram atividades que as crianças desenvolviam no contraturno. Então, quem estudava de manhã ia de tarde fazer algumas atividades e quem estudava de tarde, por sua vez, ia de manhã, né? Então, era distribuída a lotação dessas crianças. Eu era coordenador do Mais Educação lá no Celina Anglada, citei tanto essa escola. E o João Bento era o professor de desenho, e ele me presenteou com esse desenho, gente, que eu trabalhava com música lá no espaço da sala de leitura também. Eu trabalhava com tudo, gente. Foi um aprendizado muito grande. O fim não poderia ser diferente, gente. É o registro da minha gratidão a quem chegou até aqui, a quem tem me acompanhado nesse trabalho. Agradeço sinceramente e faço um pedido aqui para que indiquem para outras pessoas, para a gente poder ampliar aqui a nossa patota, né? De gente interessada em arte, em cultura, interessada em leitura, interessada em crescer, gente. Como leitor, como cidadão, o aperfeiçoamento da leitura é uma lição de cidadania, gente, né? Então, já acabou de assistir ao vídeo, se inscrever, né? E depois ler um livro, gente. Gente, o recado está dado. Eu espero que vocês tirem proveito dessa nossa conversa aqui a respeito dos quadrinhos. Se você é professor, lance mão dessa ferramenta. Se você é estudante, atente mais para ela e faça os exercícios de leitura, né? Faça aí as suas interpretações. E se você é meu aluno, nós vamos nos encontrar no ambiente da nossa sala virtual para desenvolver uma atividade como o desdobramento desse vídeo aqui, tá bom? Grande abraço, povo. Não esqueça de se inscrever aí no canal, indicar para os amigos, deixar o comentário, o like, enfim, sugestões, tá bom? Muito grato pela companhia.
pelo apoio aqui. Grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.